Hey everyone, tudo bem com vocês? I hope so. Espero que sim. Well, vamos começar nossa aula, mas antes, o que nós temos? Um review. Very good. Ou seja, uma breve revisão. Hoje o review eu não vou me estender muito não falando disso, porque preparei um conteúdo hoje que é um pouco mais prático. Estou com a ajuda aqui do meu parceirão, computador. Hoje a nossa aula ela vai ser um pouco mais dinâmica no sentido de que vocês vão falar mais. Essa é a minha proposta para essa aula. Aula número 7, sétima aula. Número 7 dizem que é o número da perfeição, né? Então chegamos aí ao número da perfeição, mas nada perfeitos. Brincadeira. Well, então vamos só dar uma repassadinha em alguns verbs que nós já vimos até agora, certo? Apenas nos verbs, que são o verbo querer. Como é que eu falo mesmo? O verbo querer? Vão me ajudando aí. Enquanto isso eu vou escrevendo. Eu vou falar em português, perguntar como é que é. Se vocês lembrarem, repitam, por favor. Certo? Então, como é que eu falo querer? To want. Very good. Como é que eu falo precisar? To need. Comer. To eat. Beber. To drink. Conhecer ou saber. Da última aula, se não assistiu a aula 6 ainda, dá tempo. Então, saber ou conhecer. How can I say that? Como é que eu digo isso? To know. Very good. E o último deles que nós vimos foi o entender, que é... Como é que é mesmo? Repeat again, please. Repete de novo, por favor. Então, entender, nós falamos to understand. Então, o verbo entender, nós falamos to understand. Let's repeat together again. Vamos repetir junto de novo. To want, to need, to eat, to drink, to drink, to eat, to drink, to want, to need, to know, and to understand. Okay, let's go again. To want, to need, to eat, to drink, to know, to understand. Very good. Então, eu só queria dar uma revisadinha nos verbos hoje e gostaria já de encaixar junto a essa prática desculpa pelos cachorros aí. Todo lugar tem, né? Infelizmente. Não quero cortar o vídeo, quero que seja mais fluente, quero que seja mais fluido, então esqueçam os cachorros ou ignorem-os, por favor. Então vamos lá. Então se eu falo querer, como é que eu falo mesmo querer? Very good. Comer, precisar, beber, saber, entender. Very good, guys. Very good. Então, com isso em mente, como é que eu falo mesmo eu quero? Como? Ou seja, eu como. Quando eu falar isso, por exemplo, se eu falo a frase inicial, se eu falar assim, eu quero. Aí depois eu vou falar só o verbo, por exemplo, como. Ou seja, eu vou falar eu como. Certo? Aí eu substituo o quero pelo próximo verbo, ou seja, como. Ou seja, eu vou falar I eat. Sorry. Então, se a inicial era eu quero, I want, aí eu vou falar como. Aí você vai trocar. Vai falar I eat. Aí depois eu vou para preciso. I need. Bebo. I drink. Sei. I know. Entendo. I understand.
certo? Então vamos lá de novo? Então, eu quero. Como? Preciso. Bebo. Sei. Entendo. Você quer. Você quer. You want. Você quer. Como é que fala mesmo? Você come. Precisa. Bebe. Sabe. Entende. Very good. Eu não quero. Então vamos aí a uma parte negativa, certo? Ali nós estávamos falando afirmativas, tipo eu quero, I want. Eu não quero, I don't want, certo? Mais rapidinho ali o I don't, eu falo I don't. Então eu falo eu não quero, I don't want, certo? Então como é que eu falo eu não quero? Não como. Não preciso. Não bebo. Não sei. Não entendo. Você não quer. Como é que eu falo então? Você não quer. Voltando a revisar, verbo querer mesmo. Eu quero. Você quer. Você não quer. É isso aí. You don't. Yeah? Então temos ali a junção do not, né? Mas podemos falar don't. Então fala you don't. You don't, que é a junção do you don't. You don't. Junto com o verbo quer, you don't want. Então você não quer, vai ficar não come. Você não precisa. Não bebe. Não sabe. Não entende. Very good. Ou seja, o nosso review que eu proponho é exatamente hoje assim. Então vamos repassar de novo. Querer. Eu quero. Comer. To eat. E se eu falo eu quero comer? Eu quero comer. I want to eat. I want to eat. Juntou? I want to eat. Então, como é que eu falo mesmo? Eu quero comer. E se for beber? Eu quero beber. Continua a frase inicial. Como é que fala mesmo? Eu quero beber. Eu quero saber. Entender. Eu quero comer pão. Obrigado. Eu quero comer pão. Obrigado. Como é que é mesmo querer? Eu quero comer. Eu quero comer. I want to eat. Lembra o pão que a gente tem que falar da quantidade quando você solicita algo? Então vai lá. Eu quero comer pão. I want to eat some bread. E se eu falar ali depois obrigado? Por exemplo, esse exemplo que eu separei falou: eu quero comer pão, obrigado. Como é que eu falo obrigado? Tem duas formas. Thanks e o thank you. Qual delas é mais informal? Thanks. E qual delas é mais formal?
thank you. Ou seja, se você está num lugar assim, vamos supor, chique, bem chique e tal, você vai aí usar o thank you. Mas se você já está num lugar mais padoca, padaria tal, você vai utilizar um thanks, certo? Então, nessa situação, pode usar qualquer um. Vamos lá de novo. Eu quero comer pão, obrigado. I want to eat some bread, thanks. Mais uma vez, por favor. Queijo, ou seja, tira o pão ali da frase e coloca o queijo, certo? Então, como é que fica? Eu quero comer queijo, obrigado. Presunto. Macarrão. Frutas. Very good. Eu preciso entender. Como é que é mesmo? Precisar e entender. Very good. Precisar. To need. Entender. To understand. Eu preciso. I need. Entender. To understand. I need to understand. Então, eu preciso entender. Very good. I need to understand. Certo? E se for eu preciso saber? Como é que nós falamos saber mesmo? Very good. Então, eu preciso saber. Beber. Ou seja, tiro o saber e coloco beber. Então fica como? Eu preciso beber. Comer. That's it. Very good, guys. Eu preciso beber água. Eu preciso beber água. Colocou o some ali. Lembrou dele? Então fica como? Tira a água e coloca o suco. Eu preciso beber suco. Refrigerante. A frase inteira, não esqueça. Vinho. Cerveja. That's it. É isso aí. Eu não quero comer pão. Obrigado. Uma frase mais longa, né? Por favor. Eu não quero comer pão. Obrigado. Lembre-se que na negativa não precisa do some. Lembrou disso? É isso aí. Então vamos de novo. Eu não quero comer pão. Obrigado. Querer. To want. Eu quero. Eu não quero. Comer. Pão. Vamos de novo. Como é que eu falo? Pão. Comer. Eu não quero. Eu não quero comer pão. I don't want to eat bread. Thanks. Eu não quero comer pão. Obrigado. Vamos lá de novo? Mais uma vez, por favor. Tira o pão e coloca o macarrão. Eu não quero comer macarrão. Obrigado. Frutas. Presunto. Queijo. Boa noite. Vamos supor que você chegou a tal lugar à noite, certo? Você vai até o garçom ou o garçom vem até você e você fala assim: boa noite, eu quero água.
Lembra qual é o boa noite de chegada? Dá uma repassada lá no material, certo? Naquelas expressions que nós vimos ali. E boa noite na chegada se fala good evening, good evening, mas juntando ali a ligação sonora fala good evening. Ou seja, chegou, falou good evening. Eu quero água. Boa noite, eu quero água. Lembrou do Sam? Fica como mesmo? Good evening. I want some water. Good evening. I want some water. E se ao invés de água for cerveja? Suco. Agora uma situação diferente. De manhã, você chega lá numa lanchonete para tomar o seu café da manhã e fala assim: bom dia, eu bebo suco. Lembra naquelas expressions como é que fala bom dia? Como é que é mesmo? Bom dia, eu bebo suco. Good morning, I drink juice. Adicionando ali o some, good morning, I drink some juice. Como é que fica mesmo? Good morning, I drink some juice. Bom dia, eu bebo água. Refrigerante. Very good. Outra situação, já na parte da tarde, certo? Vai almoçar ali 1 hora da tarde, aí você fala assim, boa tarde, eu quero comer macarrão. Boa tarde, eu quero comer macarrão. Como é que fala mesmo boa tarde? Good afternoon. Good afternoon. Então, boa tarde, eu quero comer macarrão. Good afternoon, I want to eat some pasta. Good afternoon, I want to eat some pasta. Sua vez agora? Pão. Ou seja, tira o macarrão e coloca o pão. Frutas. Very good. Foi bom? Gostaram aí desse review um pouquinho mais estendido? É uma revisão porque nós acabamos vendo tópicos que já foram introduzidos, certo? Mas hoje eu quero ainda, mesmo assim, introduzir um tópico muito interessante para vocês. Até agora nós vimos frases afirmativas, aquelas que nós falamos que fazemos tal coisa, certo? Vimos também as frases negativas, aquelas que a gente fala que não faz tal coisa, não quer tal coisa, não precisa de tal coisa, não come tal coisa, certo? Mas e as perguntas? Não conversamos sobre isso ainda. Como é que eu faço uma pergunta em inglês? Será que apenas a entonação conta? Vamos ver. Well, as perguntas em inglês são chamadas de questions. 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 Ok? E em inglês, por exemplo, para a pessoa que nós estamos conversando, que é I e you, essa pergunta ela é caracterizada por utilizar uma palavrinha antes da pessoa. Vamos supor, se eu falo assim, como é que eu falo querer mesmo? Vamos trabalhar com esse verbo principal aqui mesmo. Querer, como é que eu falo mesmo? To want. Eu quero. Eu não quero. E aí perguntando, você quer? Aí antes do você, eu adiciono uma palavrinha que se chama do. Do. Então eu vou perguntar assim, ó. Do you want
Então, em uma pergunta, eu vou sempre adicionar o do antes da pessoa you para uma pergunta direta à segunda pessoa, que é you. Certo? Por enquanto é isso que nós vamos combinar, certo? Tem mais coisas? Calma. Cada coisa ao seu tempo. Não vamos querer dar churrasco para um bebê. Certo? Ou seja, vamos tentando diluir pouco a pouco o inglês para que ele caiba ali na estrutura correta, no tempo certo, e que você se desenvolva passo a passo até você conseguir segurança para montar uma estrutura, certo? Então, essa é a ideia agora, trazer a pergunta. Então, eu já tinha lá, I want, I don't want. Então, se eu perguntar assim, você quer? Como é que você pergunta isso? Do you want? E se eu perguntar assim, ó, você precisa? Continuou sendo você, certo? Então, aí precisa, nós vamos colocar o need. Ou seja, nós temos o do, o you, a pessoa aqui, e depois o verbo. Ou seja, a posição, ela é como se fosse uma fórmula matemática. Sempre vai seguir essa posição. Isso se chama, essa palavrinha aqui em inglês se chama auxiliar. In English we say auxiliary. Auxiliary. Ok? Auxiliary. Mas em português, traduzindo, se chama de auxiliar. Então ele é o auxiliar de uma pergunta com you. Certo? Qual que é o auxiliar de uma pergunta com you? Do. E essa posição se mantém sempre. Auxiliar, pessoa ou sujeito e o verbo. Ok? Então vamos lá. Como é que eu pergunto então? Você quer? Você precisa? Come? Bebe? Entende? Sabe? Let's repeat once again. Vamos repetir de novo? Please. Você quer? Do you want? Você precisa? Do you need? Come. Do you eat? Bebe? Do you drink? Entende? Do you understand? Você sabe? Do you know? That's it. Como é que eu falaria? Além disso, vamos dar uma separadinha disso também e vamos trabalhar com algumas outras frases que nós apresentamos o vocabulary, o short vocab na aula passada, lembram? Mas não tivemos tempo de praticá-las. Por exemplo, ali, o meu, como é que eu falo mesmo o meu? My. Espero que você esteja com o seu caderno aí para pesquisas rápidas, né? Oh, my, meu, não lembro como é que fala. Ah, my. E seu, sua? Your. Ou seja, o caderno é para essas pesquisas rápidas, certo? Porque nós esquecemos, temos a tendência de esquecer, é comum, é natural, principalmente no início de um aprendizado, certo? Então, meu, eu vou falar my. Se eu falar, por exemplo, minha mãe, my mother, ou mais informal, my mom, my mother, my mom, minha mãe. E se for a sua mãe? Your mother, your mother. Se eu falar então, junto com esse raciocínio, eu falar assim, eu conheço sua mãe. Como é que eu falo mesmo?
Como é que eu falo saber ou conhecer? Saber ou conhecer é to know. Então, eu sei, eu conheço, I know. Então, eu conheço a sua mãe, I know your mother. E se ao invés de mãe for filha? Conheço sua filha. Pai, irmão, irmã. E se for negativa, por exemplo, eu não conheço a sua filha. To know, conhecer. Eu conheço, I know. Não conheço, I don't know. Como é que eu falo sua filha? Your daughter. Então, I don't know your daughter. Eu não conheço a sua filha. Como é que fica mesmo? Seu filho? Pai? Mãe? Very good. E perguntando isso, por exemplo, pergunta para mim. Você, a pessoa I, vai perguntar para a segunda pessoa que é you. Então você vai perguntar para mim assim: você conhece minha irmã? Vamos de novo revisar. Como é que é conhecer? To know. Eu conheço. I know. Eu não conheço. I don't know. Você conhece? Do you know? Minha irmã, como é que fala mesmo? Very good. My sister. Então fica, do you know my sister? Do you know my sister? Let's repeat together. Vamos repetir? Do you know my sister? Você conhece a minha irmã? Como é que é mesmo? Irmão? Pai? Filha? Filho? That's it. Very good, guys. Very good. Já nessa próxima frase, eu gostaria de adicionar um elemento. Nós vimos no último vocabulary uma palavrinha ou algumas palavrinhas que estavam bem aqui, ó, que eram aqueles W8, que são os famosos WH em inglês. Essas palavrinhas que começam com WH, que são chamadas como W8, W8 words, palavras de WH. Por exemplo, uma delas significa o quê? Qual? Vocês lembram? Dá uma pesquisada aí. O que ou qual? Como é que fala mesmo? What? What? Certo? Agora temos uma pergunta, por exemplo, você quer? Você quer? E se eu perguntar assim, o que você quer? Se eu não posso quebrar essa fórmula, porque ela é uma fórmula perfeita para a pergunta, onde viria o que? Ou seja, todas as palavras W8, nem todas. Lembre-se que o inglês nem sempre assim, nunca é 100%. Sempre há suas exceções, certo? Então, se eu não posso quebrar essa fórmula aqui, que é perfeita, onde viria essa palavra com WH para falar assim, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Então ele viria ali antes, no início, certo? E aí o W8 viria aqui. Ou seja, se eu falar assim,
O que você quer? O que você quer? What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Rápido. What do you want? What do you want? O que você precisa? What do you need? O que você come? What do you eat? O que você bebe? What do you drink? O que você sabe? Não fui eu. O que você sabe? What do you know? Certo? Então vamos lá de novo. Como é que eu falo então? O que você quer? Precisa. Tira um, coloca o outro. Come. Bebe. Sabe. That's it, guys. É isso aí, galera. Very good. Já tem outra palavrinha que nós aprendemos também no vocabulary passado, no short vocab, no last short vocab, que era onde. Onde? Onde? Como é que fala mesmo? Where. Where. Certo? Agora vamos utilizá-la numa pergunta. Por exemplo, onde você come? Onde você come? A ordem não pode mudar, lembra? Então, o come é um verbo, certo? Então, ele vai vir aqui. Então, onde, where, do you come, eat? Então, ficaria, where do you eat? Where do you eat? Onde você come? Repeat again, please. Repita de novo, por favor. Onde você bebe? Very good. Where do you drink? That's it. Uma outra que nós vimos era o quando. Quando. Baseado mais em períodos, em tempo. Certo? Essa nós chamamos de when. When. Lembra ali da pronúncia? Ó, when. A língua lá no céu da boca. When. Continuando com a mesma fórmula. Quando você precisa beber. Eita, essa ficou mais complicada. Quando você precisa beber. Ou seja, lembra daquela estrutura que a gente conversou sobre verb, to e verb? Ela também continua. Por exemplo, se eu quiser colocar um outro verbo adicional aqui, por exemplo, o beber, como é que eu falo beber? To drink. Desculpa se ficar borrado. Minha ring light fica bem aqui no meio, certo? Então, continua aquela estrutura de verb to verb. O to está aqui no meio. Então, se eu perguntar assim, quando você precisa beber? Como é que é precisar mesmo? Eu preciso. Não preciso. Você precisa? Do you need? Quando você precisa? When do you need? Beber. When do you need to drink? Repeat after me. Vamos comigo. When do you need to drink? When do you need to drink? Once again. Mais uma vez. When do you need to drink? When do you need to drink? E se ao invés de beber fosse comer? When do you need to eat? Very good. Saber.
Quando você precisa saber? When do you need to know? Quando você precisa entender? When do you need to understand? That's it. Conseguiram? Então vamos de novo. Só com vocês agora. Quando você precisa beber? Comer. Saber. Entender. Very nice, guys. Very nice. You are amazing. Vocês são incríveis. Outra que nós vimos nesse vocab foi o why. Estava bem aqui embaixo, aqui, ó, a última delas. Yeah? Que era why, que significa por quê. Que também é um dos WHs. Certo? Então nós falamos why, por quê? Por que razão? Por quê? Why? Então, se nós fizermos uma pergunta com isso, eu pergunto assim: por que você quer comer? Por que você quer comer? Comeu quase agora. Por que você quer comer? Tenta mais uma vez. Querer mesmo? To want. Eu quero. I want. Eu não quero. I don't want. Você quer? Você quer? Do you want? Você quer beber? Do you want to drink? Achei que eu estava fazendo a frase errada. Você quer comer? Do you want to eat? Agora é o porquê. Lá no início. Why do you want to eat? Why do you want to eat? Por que você quer comer? Very good. Why do you want to eat? Beber. Why do you want to drink? Saber. Por que você quer saber? Nem te interessa. Why do you want to know? Entender. Por que você quer entender? Why do you want to understand? Agora é totalmente com vocês. Por que você quer comer? Beber. Saber. Entender. Very good, guys. Muito bom. É isso aí. Esse é o tópico que eu queria dissolver hoje com vocês, tá? Eu sei que é um pouquinho puxado, foi um pouquinho acelerado, eu sei, mas é pelo tamanho do vídeo, que senão fica muito longo e às vezes fica muito chato de assistir algo tão longo assim. Ou às vezes a gente não tem tempo mesmo, né? Bom, o que eu tenho para falar para vocês? Treinem. Não se esqueça dessa fórmula, porque essa fórmula aqui é uma fórmula perfeita. Ela não é quebrada. A ordem que ela existe é tanto para o presente simples que nós estamos estudando, quando nós utilizarmos passado, quando nós utilizarmos futuro e assim por diante. Então, ou seja, é uma fórmula que vai te ajudar para o resto dos seus estudos em inglês. Memorize-a, tenha em ordem no seu caderno, não se esqueça de sempre anotar os verbs, o vocab, the expressions, as expressões, ok? E é isso aí. Não se esqueça também, se você curtiu, deixa um like para que o canal seja mais divulgado. Deixe também um comentário do que vocês gostariam de saber, de quais são as suas dificuldades, se tem algo em mente para o curso. Deixe a opinião de vocês, certo? Também não se esqueça de se inscrever e compartilhar com o mundo. Beleza? Vejo vocês na próxima aula.
Um abraço. Vai!